reparem no que acontece quando a impermanência ataca de repente, assim de uma forma brutal. Não sei, por exemplo, normalmente vem muito associado a coisas, os exemplos que me vêm são um bocado associados a coisas que são supostamente más, digamos. Normalmente é porque destabilizam completamente o nosso mundo, não necessariamente por serem más, mas porque de repente tudo aquilo que estava garantido ou que estava adquirido cai por terra, não é? Pode ser alguma coisa de muita natureza, mas quando alguma coisa desse género acontece, eu acho que nós ficamos com um sentimento de irrealidade, não é? É como se de repente estivéssemos... Normalmente, por exemplo, temos a nossa rotina, não é? À segunda-feira fazemos isto, à terça fazemos aquilo, às 10 horas fazemos assim, às 11, ao meio-dia, etc. E quando de repente há qualquer coisa que vem e que rebenta tipo como uma bomba na nossa vida, pode ser uma coisa boa ou má, não interessa, imaginem que vão para o escritório ou vão trabalhar e às 10 da manhã recebem um e-mail da Santa Casa da Misericórdia a dizer que ganharam Euromilhões. Não sei se já vos aconteceu, mas provavelmente a vossa rotina iria ficar um pouco abalada nesse dia, não é? Há quem diga que deixava logo ali virava costas e dizer todas as verdades ao patrão ou qualquer coisa assim no estilo e saía porta fora. Mas o que eu acho é que quando de repente tudo aquilo sobre o qual construímos o nosso mundo, às vezes é só o nosso fim de semana seguinte, não é? Mas quando isso tudo fica destabilizado ou abanado, sentimos quase como um sentimento de estarmos a viver num sonho, ou estarmos a viver algo de irreal. Pode acontecer por uma coisa boa, como dizia, ou como uma coisa má. Às vezes a morte de alguém, por exemplo, uma morte súbita, ou a morte de alguém que é muito importante na nossa vida, ou com quem, ou em relação a quem, ou dependendo de quem, muitos dos nossos projetos de vida estão construídos. E de repente ficamos com esse sentimento de estarmos a viver num sonho, não é? Porque na realidade, e esse sentimento ao mesmo tempo, embora esteja normalmente associado com coisas que nos chocam e portanto seja por nós conotado como alguma coisa de mau, se conseguíssemos ou se conseguirmos reportar-nos a uma situação que não tenha sido especialmente negativa, apercebemos que esse momento em que as coisas nos parecem irreais são momentos em que, na verdade, as coisas são muito mais reais. Percebem o que eu quero dizer? As coisas são muito mais reais nesse sentido. Têm a verdadeira cor, têm o verdadeiro cheiro, têm o verdadeiro... Porque de repente foram despidas, foi-lhes retirado todo aquele peso que vem de serem adquiridas. E sendo adquiridas passarem a ser só cenário, que não importa que esteja lá ou não faz falta nenhuma, porque na realidade eu estou mergulhado nos meus pensamentos, em modo autista, e completamente desconectada do que está à minha volta. E de repente, quando tudo isso que parecia ser adquirido cai por terra, a realidade da realidade torna-se muito mais colorida, muito mais... Portanto, é engraçado como a sensação que a forma como nós descrevemos a sensação é como se fosse tudo um pouco irreal, mas a verdade é que nesse momento vivemos as coisas de uma forma muito mais intensa do que quando tudo é real, não é? Que nós achamos que tudo é real. Portanto, viver com a consciência da impermanência de um modo saudável deveria levar-nos a viver a vida de uma forma muito mais intensa, muito mais presente. Não é, talvez, como nos anúncios, viver com paixão, não é? Havia assim, as coisas rasgar não sei o quê, essas coisas assim, regenerar e tal, acelerar. Não é nesse sentido, mas é sim viver intensamente cada momento, viver plenamente cada momento. Há muito mais a explorar e há muito mais prazer a retirar
de cada momento do que aquilo que nós retiramos. Não é? E só muito raramente e em situações extremas é que essa frescura, como se estivéssemos a beber o primeiro café, eu digo isto sempre, e não gosto de café, é o máximo, como se tivesse, mas gosto do cheiro, por isso é que eu digo sempre isto, como se estivéssemos a beber o café pela primeira vez, ou se estivéssemos a fazer alguma coisa pela primeira vez e não fosse uma coisa que já fizemos milhares de vezes e que fazemos de uma forma mecânica. Portanto, na fórmula, digamos, no axioma original é dito que todos os fenómenos compostos são impermanentes e dá a sensação que os fenómenos não compostos são permanentes, mas não há fenómenos compostos, não compostos, porque tudo é sempre composto por N coisas, de maneira que na realidade esta afirmação o que quer dizer é que tudo é impermanente e composto. E portanto, a formulação, talvez seja a tradução que esteja assim formulada e que no original seja diferente. Portanto, digamos que eu posso até ter aderido ao clube budista e andar por aí com um autocolante, um pino nas costas a dizer "Thanks God I'm Buddhist". Mas se não tiver a consciência premente, constante, saudável da impermanência, provavelmente não sou verdadeiramente budista. Mas também, por outro lado, não é um monopólio, porque qualquer pessoa pode ter esta consciência, não é nada que obrigue a uma profissão de fé ou alguma coisa do género, porque qualquer pessoa que tenha um pouco mais de sensibilidade ou que tenha tido a sua vida recentemente abalada por qualquer coisa que lhe demonstrou de que todos os compostos são impermanentes, pode ter esta mesma consciência, não é? O que acontece é que acho que o facto de termos esta consciência abala, de certa maneira, a nossa segurança. Não conseguimos viver muito bem com isto. De maneira que, assim que alguma coisa abala este nosso desejo de que as coisas sejam permanentes, ficamos nesse estado um pouco de irrealidade durante um tempo e depois rapidamente tentamos consertar tudo à nossa volta para voltar a sentir que está tudo bem, que está tudo garantido nos seus sítios, não é? Acho que o mundo inteiro sentiu provavelmente este género de sensação. Eu lembro-me de ter sentido, e certamente muitas outras pessoas, quando houve os ataques às torres de Nova Iorque, ou uns tempos depois, quando houve o tsunami na Tailândia, não é? Talvez ainda mais porque no caso das torres de Nova Iorque havia o aspecto de ser um atentado e portanto, depois havia toda aquela coisa de que maus que são, etc, os muçulmanos. Mas enquanto que no caso do tsunami da Tailândia havia, para nós portugueses, havia duas coisas. Já se ouviu falar de um tsunami alguns, não foi aqui em Portugal, há uns séculos atrás, pelo menos em Lisboa, e aquilo diz, bom, qualquer dia acontece aqui, não é? E depois por ser uma catástrofe natural, e portanto não se poder dizer que é culpa deste, daquele ou do outro, não é? E portanto, quando alguma coisa deste género acontece, eu acho que neste caso, como por causa dos médias, não é? O terremoto de Lisboa não foi publicitado no Facebook logo no dia seguinte, portanto, e mesmo assim teve imenso impacto. Não é? Os historiadores, há relatos em França, em Espanha, Inglaterra, de como as pessoas ficaram horrorizadas quando se soube, uma semana depois, não é? Porque era preciso tempo para lá chegar. Portanto, mas acho que no caso do tsunami da Tailândia acho que ficámos todos um bocado com esse sentimento de irrealidade. Como é que é possível, não é? Como é que é possível que as pessoas estivessem calmamente a tomar um pequeno almoço e apenas por questões meramente circunstanciais tivessem subido ao quarto, uns e outros não, e como isso tudo podia fazer uma diferença de vida ou de morte, não é? E afinal, esta sensação de que
Afinal, construímos viadutos, construímos túneis através do Mont Blanc e coisas do outro mundo, e construímos túneis debaixo do Canal da Mancha e coisas assim extraordinárias. Somos os reis da criação, e depois um ápice assim, um segundo, lá se vai tudo, sabe? Eu acho que isto é muito salutar, mas o que acontece normalmente nestas coisas é que a gente anda a bater mal, como se diz, durante um dia ou dois, e depois vamos logo a seguir fazer umas comprinhas no centro comercial, umas coisas assim, que é para ver se distraímos e espairecemos e mudamos as ideias, não é? E depois, passado um pouquinho de tempo, já está tudo no sítio, tudo outra vez garantido, não é? Estás aqui, sim, checklist, está aqui tudo, pronto, o mundo está seguro, e agora vai ficar assim. Portanto, viver com a consciência da impermanência é também não fazer demasiados planos para o futuro. Os tibetanos nesse aspecto eram fantásticos, porque eles diziam: o ensinamento é às 4, e depois eram 4, eram 5, eram 6, porque não havia tempo, nem havia planos, nem havia nada dessas coisas. Claro que eles não viviam no mundo que nós vivemos, e portanto para eles era fácil certamente não fazer planos para o futuro. Para nós é mais difícil, mas a questão é de que maneira, sabe? Fazer planos, eu acho que sim, é muito engraçado, é muito giro e faz bem à alma às vezes, não é? Ter ideias sobre o que é que eu gostaria de fazer, ou criar um plano. Acho que os seres humanos precisam de um sonho, precisam de ter qualquer coisa mais à frente no tempo ou no espaço, em direção ao qual eles vão caminhando. Acho que é bom, é saudável, mas fazer planos sim, mas com consciência da impermanência, sabem? É fazer planos, mas saber que podem não resultar. E não fazer planos com aquela de ai, como é que vai ser se isto não acontecer, nem quero pensar nisso. Fazemos planos, era ótimo se acontecesse, mas mas se não acontecer, não acontece, sabe? Porque o nosso problema sempre com os planos que fazemos é fazermos depender a nossa felicidade do facto de uma determinada coisa acontecer ou não. Primeiro, isto tem dois inconvenientes grandes. Primeiro é que, se fazemos depender a nossa felicidade de alguma coisa que vai acontecer, quer dizer que enquanto isso não acontecer, eu não consigo ser feliz. Isso é a primeira coisa. Depois tem outro problema, é que pode não acontecer. Não é? Portanto, primeiro estou sempre a pôr o momento em que eu vou plenamente viver ou plenamente aproveitar, até chegarem as férias, por exemplo. Há pessoas que vivem o ano inteiro, não vivem o ano inteiro, porque acham que só vão viver quando chegar a agosto. E só vão viver quando chegar a agosto se conseguirem ir para o Brasil. E depois... portanto, durante o resto do ano não vivem, só vivem em função das férias, e depois, se calhar, não podem ir para o Brasil, então é um desastre. Um balde de água fria. É um balde de água fria. A questão ainda, depois, o pior disto tudo é que, primeiro, os 15 diasitos, ou 3 semanas, com sorte, passam num instante, e ainda por cima, como nós não conseguimos nunca realmente viver no presente, enquanto estamos lá, já estamos a pensar que vamos ter que voltar. Não é? Portanto, é um bocadinho... É como que a nossa sina, sabem? Não conseguimos... É das duas uma. Ou nos treinamos o ano inteiro para ser capazes de viver aqui e agora, e quando chegamos às férias também conseguimos fazê-lo. Ou passamos sempre a vida a olhar para a frente, como sabem, a olhar muito para a frente, ou a desejar o que vai acontecer a seguir, ou a apreender o que vai acontecer a seguir, e raramente, muito raramente, estamos aqui e agora, não é? É o nosso dilema de ir de férias, com tudo o que acarreta, não é? E as malas, e os transferes, e os aviões,
Isto era quando tínhamos dinheiro para ir para longe, não é? Agora é mais simples. Mas era... E depois a mudança da temperatura, e a mudança da hora, e a mudança do clima, e a mudança da umidade, e depois chegamos mortos, porque entretanto tivemos não sei quantas escalas em não sei quantos sítios, e pousamos as malas no hotel, começamos logo os mosquitos, e vamos para a praia todos contentes, trocámos de roupa, metemos as havaianas, vamos para a praia, sentamos na areia branca, debaixo do coqueiro, respiramos fundo, dizemos uau, isto era como o fundo de ecrã do meu computador. Respiramos 3 vezes, olhamos para a pessoa que está connosco, e agora o que é que a gente vai fazer? Não ficar. Porque entretanto já chega, não é? E agora é preciso fazer alguma coisa. E logo à noite, onde é que vamos? Mas é mesmo assim. É mesmo assim. Portanto, isto é tudo porque nós não temos a consciência saudável e da impermanência. E, portanto, não conseguimos viver cada momento. E depois, claro, tem outros aspectos, são os aspectos cómicos, depois tem os aspectos mais dramáticos da forma como nós vivemos, a tentar ignorar o facto de que, em última análise, a única coisa garantida da nossa vida, não é? É morrer. E, portanto, quando isso acontece, quer seja a perspectiva disso acontecer a nós próprios ou aos outros, não estamos de maneira alguma preparadas e continuamos geralmente a negar até que a evidência é tão forte e tão grande que não podemos fazer mais nada. E depois vem a hora de termos alguns arrependimentos, e são sempre os mesmos, porque temos a sensação que não vivemos plenamente. Devíamos ter passado mais tempo com as pessoas de quem gostávamos, devíamos ter tido a coragem de fazer aquilo que gostávamos e aquilo que sempre quisemos fazer, não é? Às vezes acontece esta situação que, apesar de tudo, é boa, mas ao mesmo tempo tem algo de um pouco ridículo, que é quando as pessoas sabem que vão morrer, que têm X meses de vida, embora nunca se possa verdadeiramente dizer isto, não é? O médico mais experiente não pode realmente dizer quanto tempo é que a pessoa vai viver, perdão. Mas quando ouvem essa notícia, vão então finalmente fazer aquela viagem que sempre sonharam, ou aquela coisa que sempre sonharam, que devia ter sido aquilo que deviam ter feito durante a vida, ou algo do estilo, e vão fazê-lo do tipo porque já não têm mais nada a perder, ou algo do género, sabe? Se estivéssemos mais conscientes de tudo isto, não tenho dúvida alguma que viveríamos bem melhor.